Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. Hoje o assunto é HPV. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso? Se você é novo ou nova por aqui, muito bem-vinda, muito prazer. Eu sou Denise, eu sou médica ginecologista obstetra, por isso que eu falo aqui no meu canal muitos assuntos relacionados à saúde feminina. E eu recebo muitas dúvidas a respeito do HPV, em especial sobre tratamento, sobre manifestação clínica, sobre seriedade da doença, e eu vou responder algumas questões frequentes a respeito disso aqui para vocês. Inclusive, eu fiz uma boxinha de informação de perguntas lá no meu Instagram e vou responder essas perguntas aqui no vídeo, tá? Se você não me acompanha, aproveita para me acompanhar no Instagram também, @mamãeplena, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E se inscreva nesse canal para acompanhar todas as novidades que eu tenho que trazer aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu queria fazer um geralzão, assim, sobre a gravidade do HPV, né? É muito frequente eu receber dúvidas no sentido, tô com HPV, tô com lesão de HPV, tô com câncer? Ou então as pessoas já imaginam isso, elas já criam esse cenário, né? Receber o diagnóstico de HPV é igual ao câncer. E, gente, não é assim. Ele está bem longe de ser assim. O HPV, ele tem uma história de evolução relativamente lenta. Ele passa por algumas etapas até se transformar num câncer, sendo que na maioria dessas etapas, o nosso organismo consegue combater a doença, consegue eliminar o problema, então você não vai chegar no câncer. Então não é porque você foi diagnosticada com uma lesão precursora, uma lesão inicial provocada pelo HPV, que você vai manifestar o câncer em algum momento da sua vida, tá? É importante desmistificar isso, porque a ansiedade associada ao diagnóstico é tão grande que às vezes a pessoa realmente desespera, fica muito ansiosa, fica muito nervosa e não tem essa necessidade. O importante é fazer um diagnóstico precoce e fazer um acompanhamento correto. Então por isso que a gente prioriza fazer sempre o exame de Papa Nicolau, a consulta ginecológica com uma certa frequência, porque se a gente diagnosticar o problema inicialmente, muito difícil que a pessoa chegue num estágio assim tão avançado de doença. Os casos de câncer que a gente detecta, câncer de colo do útero que a gente detecta, que tiveram origem no HPV, geralmente são ligados a casos de mulheres que demoraram muitos anos sem fazer exame, sem fazer o diagnóstico, e é por isso que chegaram nesse tipo de doença. Então é importante ter esse tipo de conhecimento. E normalmente o diagnóstico do HPV, ele pode vir simplesmente como uma contaminação, ou ele pode vir com uma lesão, que dependendo da quantidade de tecido, da quantidade do órgão que foi afetado, ela vai ser menor ou maior. Então a gente geralmente divide as lesões de HPV em lesões de baixo grau e alto grau, ou então em NIC, né, que a gente fala, NIC 1, NIC 2 e NIC 3. E sim, dependendo do estágio da doença, a proposta terapêutica vai ser diferente. A proposta terapêutica para pacientes que tiverem lesões iniciais, simplesmente contaminação ou aquelas lesões de baixo grau, é simplesmente observar, acompanhar, fazer exames para ver se o próprio organismo está resolvendo o problema, e a maioria das vezes resolve. Então não tem que sair correndo, tratar, tirar, fazer cirurgia, não, às vezes dá um tempo e esperar, cuidar da sua saúde, reforçar a sua imunidade, fazer o exame periódico, e aí a grande maioria das vezes a gente não precisa fazer nada, o próprio organismo já consegue eliminar o problema. Já as lesões de maior grau, as lesões de alto grau, elas podem indicar um tratamento, e aí depende muito do tipo de lesão e do exame, né? Se a gente conseguir fazer um exame que vê, que delimita totalmente a lesão, onde ela tá, e aí a gente pode propor tratamento, sendo que na maioria das vezes o tratamento não é retirar o útero, gente. O tratamento em geral é fazer uma pequena cirurgia para retirar a região afetada, né? Então essa cirurgia no colo do útero chama conização ou CAF, que é uma cirurgia de alta frequência, que a gente vai lá e remove a região do colo do útero que está afetada. E sim, se por acaso a gente tiver um diagnóstico tardio, um diagnóstico já com um câncer in situ, um câncer invasor, aí sim o tratamento vai ser mais agressivo. Mas eu volto a lembrar que, graças a Deus, não é a frequência dos nossos diagnósticos, tá? Então vamos lá. Fiz esse apanhadão aqui, essa introdução, e agora eu vou pegar as perguntinhas para responder para vocês, tá bom? Então eu recebi uma primeira pergunta que fala assim: ferida na vagina é sinal de HPV? Não. Vamos primeiro entender o que é vagina, tá? Vagina é interno, então dificilmente a pessoa vai conseguir sentir uma ferida na vagina. O que ela sente geralmente é ferida na vulva, que é a região externa. Peraí que eu vou pegar um modelinho
Então, a vagina, ela é interna, ó. Aqui é como se fosse, a gente estivesse vendo, essa parte transparente é como se fosse lá dentro da pelve da mulher. Então, o útero tá aqui, a vagina, ela é interna, tá? É onde fica o absorvente interno, por exemplo, e a vulva é aqui a parte externa, tá? Então, lesão na vulva, nessa região externa, nos grandes lábios, pequenos lábios, pode ser HPV ou não, depende muito do tipo de lesão. A lesão do HPV nessa região, geralmente, ela se manifesta por verruguinhas, tá? Não costuma doer nem coçar muito. São verruguinhas. Então, sempre se você tiver verruguinhas, procura o médico para fazer o diagnóstico, tá? Devo tomar alguma vitamina para eliminar o HPV? Como eu disse, o HPV ele vai ser eliminado se o organismo estiver fortalecido e puder combatê-lo. Vitamina não deve ser tomada assim aleatoriamente. Eu vou lá, vou tomar umas vitaminas. Não. O interessante é você consumir as vitaminas de uma maneira natural, né? Se alimentar bem e fazer alguns exames para ver se você tem alguma deficiência. Então, se você tiver alguma deficiência de vitamina, ela deve ser reposta. Agora, se você tiver uma alimentação balanceada, um pratão bem colorido todos os dias nas refeições, você consumir todos os tipos de vitaminas e minerais, aí você não tem necessidade de repor, tá? De quanto em quanto tempo devo ir ao ginecologista? A recomendação é ir ao ginecologista uma vez ao ano. Aí a gente consegue fazer todos os exames e essa frequência tende a ser o suficiente para a maioria das mulheres. Se por acaso for detectado algum problema, o ginecologista precisar de alguma avaliação mais perto, ele vai te recomendar. O HPV só é transmitido com lesão ativa? Não necessariamente. A pessoa não precisa ter a lesão. Ela pode ser portadora do HPV, do vírus, e transmitir. Isso é muito frequente, em especial da transmissão do homem para a mulher. Então, o homem ele é portador do vírus, na maioria das vezes, ele não desenvolve nenhuma lesão, mas ele pode passar. Então, por isso que é uma transmissão um pouco silenciosa. Mais uma pergunta. Doutora, eu fiz o Papa Nicolau, acusou que tinha HPV e o médico não me passou nenhuma pomada para tratamento. O que eu devo fazer? Sim, gente, não tem uma pomada para tratamento do HPV. Então, se o médico não passou nenhuma pomada, é porque não deve ser usado nenhuma pomada. Eu fiz um Papa Nicolau, acusou células atípicas e o médico pediu para fazer uma colposcopia. Tá correto? Sim, esse é o procedimento comum. Então, se você fez um Papa Nicolau, deu células atípicas, essa atipia pode acontecer por alguns motivos. É importante que o médico te examine, veja se por acaso é alguma infecção que ele precise tratar, e a partir daí ele pode repetir o Papa Nicolau ou solicitar a colposcopia para avaliar melhor, tá? Estou com diagnóstico de lesão de alto grau para HPV e o médico me indicou retirar o útero, tá correto? Gente, não. Normalmente, lesão de alto grau não indica esterectomia, que é a cirurgia de retirada de útero. Indica, sim, ter certeza do diagnóstico. Então, se esse diagnóstico foi só do Papa Nicolau, é importante fazer uma colposcopia. E, dependendo da lesão, pode ser feita aquela cirurgia que eu expliquei no início, que é a conização, que é o CAF. Então, gente, essas foram as perguntas que eu queria responder aqui para vocês, tirar um pouco de dúvidas sobre esse assunto. Se ficarem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários para mim. E me acompanhe também lá no Instagram pra gente ficar mais perto e poder trocar mais informações e também para que eu possa saber o que vocês estão querendo ver por aqui nos vídeos, tá bom? Eu fico por aqui hoje, um super beijo. Tchau!